Oi, gente, voltei. Vamos para a terceira parte do capítulo 5 de João, que é do 1 ao 18, que é a cura de um paralítico. Então, nós paramos aonde o Senhor Jesus chegou no templo depois de ter curado, né, o paralítico. E os mestres ali, os sacerdotes, tinham perguntado para o paralítico o que ele estava fazendo com o leito andando, que era sábado e não podia fazer aquilo. E o que tinha sido curado falou, olha, o mesmo que me curou falou para eu pegar o meu leite e andar. E ele falou, e quem que é esse, né? Quem que é esse? Aí ele não soube responder. Ele olhou para um lado, para o outro e viu o Senhor não estava perto e não soube responder. Então, foi um para um canto, outro para o outro. Mas quando foi mais tarde, né, ali no templo, o Senhor apareceu ali e viu ele, né, o rapaz que ele tinha curado, olhou para ele e falou para ele, olha, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Falou para ele, não peques, tá? Foi um conselho que o Senhor Jesus deu, né? E o homem, na hora, ele ouviu, né? E se retirou. E aí ele foi até os judeus, né? Até os sacerdotes lá que tinham feito essas perguntas para ele. Quem é que era o homem que tinha curado e mandado ele carregar a maca em pleno dia de sábado, né? Então ele foi até lá e falou que tinha sido o Senhor Jesus que havia curado ele. E por isso, os judeus, eles começaram a perseguir o Senhor Jesus. Porque o Senhor fazia essas coisas no sábado. E eles não permitiam, eles falavam que não era para fazer nenhuma cura no sábado. Mas o Senhor Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E os judeus, eles ficaram irados, é isso, eles ficavam irados, né? Porque o Senhor falava, não, se meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. E isso que eu tô fazendo é um trabalho, eu tô curando pessoas que necessitam. Não tô matando, não tô roubando, eu tô curando, né? Mas eles não aceitavam, então eles ficavam irados e queriam matar o Senhor Jesus de qualquer jeito, né? Eles achavam que o Senhor estava desrespeitando o sábado, porque ele estava idolatrando muito o sábado. É isso que eles estavam fazendo, e o Senhor não. O Senhor não estava desrespeitando o sábado, porque quem tinha dado a própria ordem era ele mesmo, né? E ainda falava que era filho de Deus. Então eles tinham assim, batia de frente mesmo, né, com o Senhor. Porque o Senhor, além de curar no sábado, ainda falava que ele era o próprio filho de Deus, né? Então, gente, olha só isso. Eles, os sacerdotes, os judeus ali, né? Os fariseus e os mestres ali da lei, eles esperavam a vinda do Messias há milhares de anos. Olha só. Todos eles iam passando de geração a geração, iam contando e todo mundo ficava esperando, né, a vinda do Messias. E eles eram quem? Eles eram os estudiosos, né? Eles eram os sacerdotes, os mestres da lei, eles eram muito estudiosos da Bíblia e não conheceram o seu Messias. O Messias chegou e eles não conheceram. Por que eles não conheceram o Messias, né? Porque o Messias estava escrito lá nas Escrituras, que era prometido, ele foi prometido, o Messias, desde Gênesis, e eles tinham conhecimento do livro de Gênesis, da Bíblia, da Torá. Então, o que eles entenderam? Entenderam errado. Ou não entenderam, né? Ou, não sei, não dá para saber, né, direito o que aconteceu ali, porque eles tinham entendimento, eles eram estudiosos da palavra, mas
entendiam do jeito que eles estavam querendo e não do jeito que o Senhor tinha mandado entender, tinha deixado escrito, né? Então, para eles, o Messias iria chegar de uma forma assim, que eles entenderam o que eles entenderam, né? Nas Escrituras está escrito, e o Senhor Jesus, ele cumpriu com perfeição todas as profecias que estão escritas a respeito do Senhor Jesus. Mas eles não acreditaram porque entenderam errado, não entenderam ou quiseram entender de uma outra forma, né? E o Senhor Jesus, ele curava os doentes também nos sábados e sabia, ele conhecia das leis. Lógico, né? Foi ele próprio, né? Como eu disse, que deu as leis. Mas as pessoas torcem, né? O Senhor fala uma coisa, a pessoa faz outra. É igual hoje. As Escrituras falam uma coisa, muitos pastores ou falsos profetas, eles interpretam de uma outra forma e ensinam errado o povo, né? Então, o que os judeus eles estavam fazendo, eles achavam que ali o Senhor não estava fazendo o correto. Eles não prestaram atenção que quem estava ali do ladinho deles, bem de frente, conversando com eles, era o próprio Deus. E eles não aceitaram, não entenderam que era ele, né? E o Senhor sabia. O Senhor falou, olha, vocês estão distorcendo tudo aí. Estão querendo uma coisa que vocês entenderam que é isso, mas não é, né? Não era a lei. O que eles estavam fazendo não era uma lei dada por Deus. Porque Deus, ele é vida. Por isso que ele curava. Não deixava morrer. E Deus é vida. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, o Senhor curava no dia do sábado, sim, do Shabat. Enquanto os judeus queriam matá-lo. E o Senhor Jesus, ele mostrou a sua autoridade e disse que o filho não podia fazer nada sem que visse o próprio pai fazer. Então, eles não entenderam porque eles acharam, ou eles queriam, ou eles entenderam que eles receberiam um Messias bélico, um Messias que chegasse montado no ouro, rico e assim, poderoso, para chegar e acabar com o poderio romano, né? Tirar eles daquela opressão que eles estavam vivendo. É isso que eles estavam querendo. E o que está escrito na palavra não é isso. O Senhor, ele não veio para matar ninguém. Muito pelo contrário, ele veio dar vida para quem quer vida. Não veio para tirar a vida. Quem tira a vida é o inimigo, né? O inimigo, ele, como ele fez com Adão e Eva, ele implantou o quê? A morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. E aí eles, a partir da hora que eles erraram, a partir da hora que eles desobedeceram a Deus, eles entregaram o mundo para o inimigo. E o inimigo leva à morte, né? O inimigo que criou aí esse monte de doença, esse monte de coisa errada e leva as pessoas à morte. Mas Deus não. Deus é vida. Ele mesmo falou que ele não é Deus de mortos, ele é Deus dos vivos. E o Senhor teve vida. E ele falou que ele dava vida e vida em abundância. Então ele veio não para matar ninguém, não para matar os romanos. Muito pelo contrário, ele veio ensinar em muitos romanos, muitas pessoas se converteram porque ele falou, porque ele ensinou, porque ele pregou o amor, porque ele pregou a vida e não morte.
Então é isso, gente. Voltamos depois na próxima parte do capítulo 5 de João, tá bom? Deus abençoe a cada um. Fique com o Senhor Jesus.